O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. Fortaleça a luta contra a violência doméstica e discriminação por gênero. Começa agora Conexão Roseiral, aqui na Rádio Universitária Unimontes, 101,1. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Conexão Roseiral. Agradecemos especialmente aos nossos apoiadores culturais, a Rádio Universitária FADENOL, o Instituto Roseiral e a Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Revicom, pela realização do 13º episódio do programa. Hoje nós vamos conversar aqui sobre estudos sobre o corpo, como ele é percebido, representado e vivenciado nas diferentes áreas do saber. Vamos refletir sobre os atravessamentos nos campos da saúde, dos direitos humanos e das ciências humanas, entendendo o corpo não apenas como estrutura biológica, mas como território de identidades, lutas e resistências. Para essa conversa eu recebo aqui hoje a Daliana Antônio, que além de pesquisadora e professora da Universidade Estadual de Montes Claros, da Unimontes, é uma ativista comprometida com a transformação social por meio da educação, da saúde e dos afetos. Seja bem-vinda, Daliana. Muito obrigado por estar aqui conosco. E para começar, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, dizendo quem é a Daliana enquanto pesquisadora, enquanto profissional, e qual que é o seu papel, qual que é a sua função hoje nesses debates sobre gênero e sexualidade. Bom dia, ouvintes. É uma honra, agradeço o convite do Instituto Roseiral por meio desse programa, Conexão Roseiral. Meu nome é Daliana, eu tenho uma formação em Ciências Sociais desde 2005 e, assim como você se refere a ativismo, a minha introdução nos estudos de gênero e sexualidade se deram por meio de participação em organizações não governamentais, em organizações que apoiavam políticas públicas. Isso se deu em Maringá, Paraná. Eu costumo dizer que a minha introdução mesmo a esses estudos já apontam para questionar essa categoria mulher. E, sem dúvida, essas categorias, elas vão dizer respeito a toda a formação em ciências sociais, né? Nós temos uma ocupação conceitual que fundamenta a profissão. Então, pensar conceitos, né, basicamente diz respeito a que a gente reflita sobre a linguagem como algo que é construído socioculturalmente. E desde então me ocupei, na minha formação no mestrado, que é em Educação para a Ciência e Matemática. Então fiz um trabalho bastante multidisciplinar nesse período. Foi um trabalho vinculado a pensar a inclusão digital, teve uma especificidade etnográfica na época numa Lan House em 2007. Mas toda a minha trajetória é como profissional da educação. Então, na educação básica eu trabalhei com sociologia durante 10 anos. E vindo para Montes Claros foi quando eu decidi a formação na área da sociologia e voltada para os estudos de gênero num tema específico, que foi o câncer de mama, foi onde eu estudei ainda mais sobre corpo. Mas estando aqui desde 2016, eu vou entrar no doutorado só em 2018. Então também foi muito importante para a minha formação essa participação no grupo de pesquisa, estudos, gênero e violência, que é coordenado pela Cláudia Maia, que já participou de um programa aqui, né? Então, a Daliana é essa pessoa, né, formada desde questionamentos que a gente pode... Eu costumo brincar dizendo que eu nasci feminista, mas por conta de ter mesmo uma criação com tanto uma formação educacional formal e informal muito liberta a respeito da competência de questionamentos, né? Então, e essa perspectiva crítica, ela é fundamental nas ciências sociais, né? Então, daí até, né, esse trabalho na sociologia que eu faço aqui na universidade, basicamente atendendo diferentes cursos, né? Eu costumo dizer introdutoriamente que é essa perspectiva para que a gente pense a respeito dos nossos comportamentos e atitudes. Sim. E desde então, pensar os estudos de gênero e sexualidade
né, sem dúvida atravessa, né, pensar comportamentos e atitudes, a nossa percepção, que é parte de si mesmo. Então, acho que logo mais a gente fala mais especificamente dos projetos, sim, que eu faço parte, mas é essa minha formação e a gente pode comentar especialmente o trabalho dos projetos. Sim. Você falou que faz parte do GPEG, então, né, que é o grupo de pesquisa em gênero e sexualidade, coordenado pela professora Cláudia Maia, que já esteve conosco, e do Incerto também, né? Você poderia apresentar para a gente o Incerto? Explicar de que se trata e como é que ele funciona aqui na universidade? Sim. O Incerto é o projeto que hoje, né, mais ainda que ele seja desde 2017 institucionalizado aqui na Unimontes como um projeto de extensão, o Incerto, Núcleo de Diversidade Sexual e de Gênero, ele tem realizado oficinas, cursos, cine comentado, grupo de estudos, mais especificamente dedicados num projeto que tem apoio da FAPEMIG, intitulado Experiências de Pessoas LGBT, Letramento em Diversidade Sexual e de Gênero para a Promoção da Saúde. Então, esse ano iniciamos esse trabalho sob a coordenação do professor Rafael Baioni, que é integrante da equipe Incerto, que hoje está sob a coordenação do professor Marcelo Brito, que é do Direito Público Substantivo, também está pró-reitor adjunto de extensão, e trabalha nesse projeto, eu e um historiador, Paul Jardim. Então, mais ativamente a gente inicia esse trabalho, que nada mais é do que um efeito desses nossos estudos desde 2017. A gente já realizava um conjunto de oficinas. O Incerto, ele tem uma história coletiva, né? O nosso perfil no Instagram é Coletivo Incerto. Essa história coletiva é porque diz respeito à participação ativa de estudantes. Então, o Rafael, quando coordenando esse projeto em 2017, ele institucionaliza, mas é um trabalho que ele é especialmente chamado por estudantes da Unimontes. Então, o Incerto, ele vem a ser esse espaço que a gente repete sempre, a princípio de acolhimento. E todos diferentes estudantes das áreas as mais diversas. Nós temos sempre a participação de gente da medicina, enfermagem, biologia. A gente tem participação ativa de pessoas do direito. Né? Tanto que isso contribui para pensar esses diálogos quando nós somos convidados a fazer atividades externas. Então, o projeto de extensão, ele é aberto à comunidade, mas desde sempre, né, a contar com, sendo um coletivo, estudantes, né, falando sobre o projeto em diferentes outras instituições. Então a gente sempre teve uma interlocução com outras instituições, outros grupos, e aí, sem dúvida, isso caracteriza um trabalho ativista, né, que está atravessado no trabalho de estudos e pesquisa, que também o Incerto, ele contribui para muitas orientações de trabalho de conclusão de curso, dissertações de mestrado. Nós temos hoje também esse ingresso em teses de doutorado, né? Então a gente tem o Rafael participando de 2 programas de graduação Então, o Marcelo fez um trabalho intensificado, a gente pensar desde os problemas da pandemia, mas isso foi possível manter uma interlocução online que é desejada ainda hoje para a manutenção dos grupos de estudos. Mas essa especificidade que eu estou dizendo a respeito do projeto, isso nos é muito importante para a gente pensar que iniciamos, assim, um processo de captação de recursos mais recentemente. E isso a gente verifica que acaba sendo um fundamento para participação da universidade também junto a acompanhamento mesmo de execução de políticas públicas. E com muita sorte a gente está vivendo, né, um dos melhores momentos. Tivemos a primeira conferência municipal de políticas para as pessoas LGBT em Montes Claros, participamos, estamos, né, na suplência, a gente tem um acompanhamento, né, ativo,
e mais especialmente o nosso ingresso na Rede Nacional de Evidências em Direitos Humanos, que é no âmbito do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Então, isso faz com que a produção de dados tenha sido urgente e emergente, e sem essa articulação, né, com as pessoas que já atuam há décadas em Montes Claros, mas a gente pensar mesmo nesse momento de uma equipe constituída, que a gente pensa que a importância da colaboração, né, de estudantes voluntários, muitas vezes, ela é fundamental, mas a gente tem trabalhado muito para conquistar que esses estudantes, eles tenham bolsas. Então esse é o nosso, a gente tem iniciado esse tipo de trabalho para fazer com que o Incerto, ele venha a ser um projeto ainda maior e se constitua, que é exatamente o que a gente planejou desde 2017 como um núcleo, né, efetivo de estudos em diversidade sexual e de gênero. Uhum. Você falou um ponto aqui que eu queria chamar a atenção. Na semana passada, ou há 2 semanas atrás, que aconteceu a conferência municipal para debater a política LGBTQIAPN+, certo? E vocês participaram, então. Você poderia falar um pouco para a gente o que foi essa conferência, qual que é a importância desse momento aqui para o município, para o estado também, em debater o assunto? Bom, a conferência municipal, ela vem a ser a participação de Montes Claros no encaminhamento de propostas no interior de eixos para que a conferência ela vá congregar esses principais elementos que vão compor essa política para os direitos das pessoas LGBT. Então, esse ano vai ser em outubro em Brasília, e a gente conta muito que as pessoas que foram aqui eleitas como delegadas para participar dessa conferência, elas passem por BH e quem sabe passem também por uma eleição para a ida a Brasília, né? Porque tem uma quantidade delimitada de delegados para representar, né, a cidade. Entretanto, a conferência foi fundamental para a gente entender como a gestão do município está ocupada em executar políticas públicas a respeito dos direitos básicos da população LGBT. E um dos trabalhos, né, que eu penso que é um dos momentos mais felizes para nós do Incerto hoje, com essa pesquisa sobre a experiência das pessoas trans, é que nós temos na equipe, né, a professora Ana Carolina, ela é psiquiatra e vai participar ativamente. A gente, como equipe, também, né, temos esse interesse na pesquisa, na implementação do ambulatório transexualizador em Montes Claros. Então, isso, sem dúvida, vem a ser uma condição básica de acolhimento, atendimento, né, cuidados que têm suas especificidades, né, no âmbito da saúde. Então, a nossa participação também no comitê, a gente vai participar de um comitê de políticas públicas LGBT, e isso está sendo coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, isso também é muito importante para nós, né, que é mais especificamente o ambulatório, mas a gente entende, né, que as pessoas LGBT, elas estão congregadas hoje de uma forma bastante louvável para o município de Montes Claros. E o Incerto, ele se sente muito orgulhoso, né? Para nós é uma honra participar desses processos. Daliana, o que vem a ser um ambulatório transexualizador, para situar os ouvintes aí, todo mundo que nos ouve nesse momento? Você pode explicar o que seria essa proposta? Sim, eu tenho pesquisas na área da saúde, eu não sou da área médica, né, do campo médico, mas como socióloga nós acompanhamos, né, e eu faço esses levantamentos mais voltados tanto para pensar os processos que diz respeito às etapas, né, de entrada mesmo, a gente pensar o acesso à saúde, mas especialmente eu quero entrevistar as pessoas e que elas relatem sobre essa experiência do acesso à saúde. Uhum. E o ambulatório, então, basicamente, como qualquer espaço, né, um ESF, ele tem uma entrada. E o ambulatório transexualizador, ele vem a ser o quê? Um atendimento específico a pessoas LGBT. E essas especificidades, a gente já tem isso coordenado por uma política pública de saúde integral
de atendimento às pessoas LGBT. Nós temos já, né, essas diretrizes. E o ambulatório ele vai vir a ser esse espaço no qual profissionais multidisciplinares, né, então pensar em atendimento por meio de endocrinologia, psiquiatria, psicologia, né, médicas e médicos nas diferentes formas de atendimento, gineco, urologista. Então, pensar nessas especificidades, né, o ideal é ter todos esses profissionais no ambulatório. Entretanto, é muito provável que o ambulatório ele vem também a contribuir para os devidos encaminhamentos, né, para que essas pessoas elas acessem a saúde. E, historicamente, nós temos, né, evidências já nas pesquisas que apresentam que o acesso à saúde ele diz respeito a esse acolhimento. Se socioculturalmente a gente tem uma pessoa que não se sente, né, acolhida e nos primeiros atendimentos já, né, vivenciados, ela é constrangida, no caso, a partir do nome social, que é uma das garantias primárias que a gente, né, tem trabalhado, e isso diz respeito, quando a gente pensa nos cursos, a questão é isso, né? Como você pergunta para uma pessoa como ela quer ser chamada, né? E basicamente a gente tem esse conflito no que diz respeito a esses processos de institucionalização mesmo. Então, nesse sentido, o ambulatório ele vem a ser essa porta de entrada para contribuir para esses devidos encaminhamentos no que for necessário ser feito. E aí, sem dúvida, né, o processo transexualizador ele vem a ser justamente esse acolhimento, o atendimento, no sentido de pensar que tipo de intervenção corporal, né, essas pessoas devem ser cuidadas, né? E esse acompanhamento ele se faz fundamental como qualquer outro acompanhamento médico que a gente venha a fazer, né, em conformidade com diretrizes que são, né, legalmente definidas, né, ainda que a gente tenha algumas contraposições no que diz respeito à intervenção corporal. Por exemplo, né, a gente pensar, eu que fiz estudos sobre câncer de mama, o tipo de orientação a respeito de inserir ou não uma prótese de silicone vai dizer respeito a um conjunto de condições desse organismo, desse corpo e de cuidados os mais diversificados num pós-cirúrgico. Isso não é nada diferente no que diz respeito às pessoas trans, caso elas optem por enchimento, por exemplo, com prótese de silicone, né? No sentido da intervenção pós-cirúrgica e quaisquer outros procedimentos, não estou comparando aqui quando se trata de um tratamento no âmbito oncológico, mas no que diz respeito a intervenções corporais. Então, os procedimentos cirúrgicos, eles também devem ter um acompanhamento específico, né? Hoje nós temos no Brasil pouquíssimas casas de acolhimento, por exemplo, que é nesse sentido também de pensar, né, quais são essas pessoas que vão ser atendidas e se há uma rede, né, de proteção que garanta que ela vá ter um pós-operatório e intervenções várias nesse atendimento. Do mesmo modo em relação ao uso de algumas medicações. Então, mesmo um hormônio, a hormonização, tudo isso também merece um acompanhamento e o ambulatório ele vem para isso, né? Porque são exames periódicos, assim como quaisquer outras pessoas que fazem uso de hormônio, seja para contraceptivo ou intervenções corporais outras, como tem sido bastante comum e muito mais comentado nos dias atuais, né? Nós temos essa lógica até de melhoria corporal, mas que, né, é sempre no âmbito da sociologia mesmo, a gente estuda muito como há um certo sentido também, por vezes, de intervenção e o quanto se diferencia o olhar que as pessoas têm a respeito da intervenção quando as pessoas trans decidem fazer, né? Porque no âmbito da nossa sociedade as intervenções elas já ocorrem para afirmar uma identidade masculina ou feminina dentro de enquadros ali, né, de experiências, vamos dizer assim. Esses enquadramentos, eles vão atingir as pessoas trans de uma forma específica. Então, é nesse sentido que a gente também precisa pensar, né, por que é aceitável determinadas intervenções, muitas intervenções historicamente realizadas,
cirúrgicas, etc. e tal, hormonais, e pensar na feminilidade e masculinidade. E no caso das pessoas trans, a gente tem ainda tanta dificuldade para esses procedimentos se valerem, né? Então, o ambulatório está aí, inicia um processo de implementação, e o nosso desejo é que haja, de fato, uma coerência com todos os estudos já evidenciados para intervenções. A ideia é que ele funcione aqui na universidade? Não, ou no ambulatório. Hospital, vinculado ao hospital universitário? Qual que é a proposta? O ambulatório, ele vai ter um atendimento no município. Eu não sei precisar para você ainda, Ana Carolina, você vai ser uma ótima convidada aqui. Mas então ele é também. no âmbito municipal mesmo, assim, é só para a gente poder entender o funcionamento, e depois, posteriormente, como é que as pessoas vão poder acionar esse serviço, né? Mas de antemão a gente já sabe que é um serviço público municipal. Seria nessa ótica. Mas é importante dizer que há uma experiência, né, no interior da Unimontes. A professora Ana Carolina, ela é a preceptora do Ambulatório de Saúde Mental, Gênero e Sexualidade, vinculado ao Departamento de Saúde Coletiva. E o Departamento de Saúde Mental e Saúde Coletiva. Então, esse trabalho da Ana Carolina é histórico também, mas como ela também atende ao município, né, se viu hoje, então, essa vontade de implementar para garantir essa política básica no atendimento de pessoas trans no acesso à saúde. Sim. Tem algum outro trabalho em andamento dos grupos de vocês? Alguma proposta, algum projeto aprovado que tenha financiamento ou não, que você queira destacar, que você acha relevante a colocar pra gente no programa, Daliana? Bom, financiado é esse projeto que se iniciou agora em dezembro para janeiro. Então, nós já temos a aprovação do Comitê de Ética para iniciar entrevistas, gravações. E aí, sem dúvida, para dar continuidade, né, esse acompanhamento, a gente precisa trabalhar para pensar em novos editais de financiamento. Estamos trabalhando nisso. E, de forma geral, como hoje a equipe está concentrada, eu, Marcelo, Rafael, Ana Carolina e Mônica, e nós somos de todas áreas diferentes, psicologia, direito, educação, né, psiquiatria e sociologia. Então, nós temos também muitos trabalhos, né, em cada área, né? Em cada uma das áreas, nos seus respectivos departamentos. Então, o que nós efetivamente contribuímos no sentido dessas oficinas, desses momentos de formação, que por isso, inclusive, esse trabalho que está sendo financiado, ele tem como subtítulo, né, letramento, porque a gente entendeu que desde 2017 é o que é realizado por meio de oficinas e aulas introdutórias e um atendimento a diversos públicos que a gente já realizou. E esse trabalho de letramento, a gente tem concentrado, pensado nisso, né, mais especialmente para a produção de materiais, porque a gente entendeu que esses momentos de encontros, eles têm interessado para o público que frequenta e participa desses cursos de formação, que seja uma formação continuada. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado para esse ano formalizar o espaço, por exemplo, do grupo de estudos, tendo esse protagonismo de estudantes, né, seja de graduação, mestrandos ou doutorandos que são orientandos, e que esses momentos de estudos, eles estejam conjugados a esses momentos de formação, que a gente também sempre teve a participação de estudantes nesses espaços. Muitas vezes a gente trabalhava na mediação, né, desses momentos, a gente tem apresentações, então o trabalho tem sido para a gente sistematizar esses dados e produzir cartilhas, né, de letramento em gênero e sexualidade. Nem mais, e aí esses momentos também, o que esse projeto que se iniciou esse ano, ele vai contribuir, e a gente também, na equipe, vai sentar para elaborar também instrumentos de coleta de dados. A gente está mais especialmente planejando
e vai criar esses instrumentos para questionar sobre percepções das pessoas que participam desses cursos, para a gente pensar atitudes e comportamentos em relação à diversidade sexual de gênero. Bacana, muito bom. Daliana, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim aqui já do episódio, mas eu queria muito agradecer você por ter vindo aqui, por ter explicado e dado voz em mais um espaço, né, para o Incerto e para os demais grupos de pesquisa aqui. Acho que é importante demais, principalmente os estudantes que estão chegando agora, né, os que vão chegar aí no meio do ano, que conheçam cada vez mais esses grupos. E eu queria que, para finalizar, você falasse para estudantes, né, que eventualmente estejam nos ouvindo, como é que eles podem fazer para participar ou para conhecer, se vocês estão nas redes sociais, e-mail, de que maneira, né, que pode acionar vocês aí para poder colaborar, saber mais sobre tudo que você falou aqui. Nosso espaço de divulgação é Instagram, @coletivo Incerto. Então, logo a gente deve iniciar momentos de grupo de estudos. Mas também posso deixar o e-mail, porque as colaborações sempre foram coletivas, então penso que é um meio de comunicação institucionalizado importante. projeto.incerto@unimontes.br. E eu me sinto sempre muito honrada e talvez tenha esquecido de mencionar coisas importantíssimas, porque estou aqui falando também em nome da equipe que somos, né? Rafael Baione, Marcelo Brito, Ana Carolina e Mônica Morim. Outros professores já passaram por aqui, com os quais nós continuamos tendo muitos diálogos. Então, nesse sentido, o que o Incerto realiza, né? Por vezes ele realiza um conjunto de eventos e as pessoas vão ver o quanto que a gente tem de parcerias. Porque outros professores de outros programas de pós-graduação, de outros cursos, têm feito seus trabalhos com esse atravessamento que tem sido fundamental para a gente pensar a interseccionalidade, né? Hoje, a produção de dados, ela tem marcadores que vão ser fundamentais para a gente avaliar, né, as especificidades, seja de pensar percepção, comportamento, atitude, seja para pensar até sistematização de gestão de qualquer instituição, né, que diz respeito a gente pensar questões de diferença mesmo, no que diz respeito a gênero, cor, raça, sexualidades. Então, é nesse sentido que o Incerto, ele sempre colabora. Então, os diálogos, eles estão abertos aí. E logo mais deve iniciar o grupo de estudos como esse momento. E os eventos, eles são sempre divulgados e abertos, sempre a divulgação, especialmente no Instagram, e aberto à comunidade. Inscrições costumam ser realizadas no dia do evento, sempre com certificação. Então, a gente é um projeto de extensão bastante consolidado. Então, eu penso que um dos convites mais importantes para estudantes hoje é nesse sentido de ser uma atividade extensionista. E estamos abertos para quando estudantes também desejarem contribuir ativamente, no sentido de eles terem também, né, uma carga horária de extensão. Isso, sim, todos os cursos trabalham nesse sentido. Então, convido, né, o projeto está aí aberto para planejamento de atividades que estudantes queiram protagonizar no campo de gênero e sexualidades. Sim, muito bom. Então, repetindo só mais uma vez, o Instagram é @coletivo Incerto, com S, né? O INSERTO. Certinho? Exatamente. Importante dizer que Incerto é o nome que a gente fez referência a sertão, né? E pensar esse S e da incerteza no sentido mesmo da produção de identidades, né? A gente sempre tem formas incertas, né, de pensar e de atuar, e por isso o diálogo, ele é fundamental. Bacana, muito bom. Obrigado, Daliana. Agradecemos aí a todos os ouvintes que nos acompanharam nesse episódio. E lembrando que o programa ele fica gravado, fica disponível, né, no YouTube, @Instituto Roseiral, logo depois que vai ao ar aqui. Então, nosso programa vai ao ar às quartas-feiras, às 18 horas, aqui na Rádio Universitária FADENOL 101,1. Então, convidamos todos aí para nos acompanharem sempre. Agradecemos mais uma vez aos nossos parceiros, a Rádio Universitária FADENOL, que disponibiliza esse espaço aqui importante para a gente. A Revicom, que é a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher aqui do município de Montes Claros, e o Instituto Roseiral, idealizador desse programa. Até o próximo episódio e muito obrigado.
O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.